Você também pode participar dessa discussão. O Twitter da Jovem Pan News está perto de bater 1 milhão de seguidores. Pelas redes sociais você pode participar com a gente e acompanhar todo o conteúdo do prós e contras. Siga o perfil @Jovem Pan e fique por dentro de tudo. Deputado Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, falando especificamente sobre as questões econômicas, porque essa sim tem um peso gigantesco nas eleições, só uma menção, porque esse é um critério de economia muito simples de se compreender. O agronegócio brasileiro, na venda que faz aos países no exterior, faz com que muito dólar entre no país e segure a cotação. Então, até pela questão do câmbio, a balança comercial brasileira, ela precisa ser superavitária, porque isso segura o dólar. E com o dólar mais baixo, a gente consegue, dados os repasses que a Petrobras faz, considerando o câmbio e o preço do barril do petróleo do mercado internacional, que subiu sim com a retomada da economia pós-pandemia, e também pelo fato da guerra, você consegue segurar o preço. Ou seja, tirar o agronegócio da cotação do dólar não dá. É uma questão econômica e estão completamente ligados. Deputado Biratã Sanderson, por gentileza, dadas as críticas que fez o deputado Newton Tato, como é que se explica essas mudanças econômicas e a realidade econômica durante a eleição? Nós estamos sem áudio do deputado Newton Tato. Deputado, por gentileza, acho que o senhor está com o microfone mutado, por gentileza. Piotto, agora sim, por gentileza. Piotto e nossos assistentes da Jovem Pan, deputado Tato, mais uma vez, não tivéssemos nós um presidente como o presidente Bolsonaro, corajoso, decente, que extirpou a corrupção definitivamente do Brasil, do governo do Brasil, da governança federal. E isso, claro, quando nós falamos aqui em ética, em decência e em honestidade, parece que é algo básico. Um governo indigno não tem que ser nem governo, enfim. Mas como nós vimos aí de muitos anos, 35, 40 anos de governos corruptos, quando nós temos um governo como o atual, 3 anos, sem um único escândalo de corrupção dentro do Palácio Planalto ou nos ministérios, nenhum deputado, graças a Deus, isso é uma conquista não só do governo Bolsonaro, isso é uma conquista do povo brasileiro. Graças a Deus, a corrupção sistêmica que tomava as estatais também totalmente contida, desapareceu aqueles escândalos e sucessivas operações que a Polícia Federal fazia toda semana para prender um dirigente de estatal, um deputado, um senador, um secretário, um ministro, um presidente da República. Tivemos um presidente da República preso por envolvimento em corrupção. Então, nesse cenário todo, nós só fomos salvos, estamos a salvo hoje, em 1º de abril de 2022, porque tínhamos, como temos, um presidente corajoso, altivo, em condições de não ceder a pressões internacionais, e as pressões internacionais vêm de toda sorte. Vem no agronegócio, vem na questão ambiental, vem na questão diplomática. As pressões que nós sofremos, e todos os países sofrem, são enormes. Aqueles que têm líderes, que têm presidentes firmes, corajosos, com condições morais e disposição, fôlego, musculatura para enfrentar essas pressões, são os líderes vencedores, como é o caso do presidente Bolsonaro, com todas as dificuldades. É só olhar o conjunto econômico do mundo. Das grandes nações, o Brasil é dos poucos países das maiores economias que está com a economia caminhando bem. Pegamos exemplos aqui na América do Sul, Argentina, não vou nem pegar países pequenos, Argentina na América do Sul, Chile na América Latina, México. Os países todos enfrentando um desemprego gigantesco, inflação ultrapassando 50% ao ano, nível de investimento praticamente inexistente, zerados. Então, a economia brasileira, considerando, e o Piotto falou, acho que foi muito feliz, Piotto, considerando a realidade mundial. Nós estamos saindo de uma pandemia com efeitos sanitários e econômicos nunca vistos desde a Segunda Guerra Mundial. Então, tendo esse cenário de pandemia, hoje, o Brasil, tendo fechado 2021 com 3 milhões de novos empregos, tendo o dólar baixado e o real ser valorizado, que é importante fazer, porque o dólar não está baixando em todo mundo. Aqui na Argentina, por exemplo, a moeda argentina só despenca. Então, essas comparações,
é que devem ser feitas e serão feitas em outubro desse ano, e por isso que nós temos tanta convicção em dizer que, independente de aumentarmos ou não o número de deputados, independente de termos mais ou menos partidos na base do presidente Bolsonaro para as eleições, é importante que a população brasileira, na sua maioria, está contente porque está viva em todos os aspectos, não só na questão da sanitária, mas também na questão econômica, que é fundamental para, agora, nessa saída da pandemia, termos felicidade, termos emprego para todo mundo e, com isso, dignidade de sul a norte. Muito obrigado, o deputado Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Deputado Newton Tato, as suas últimas considerações, por gentileza. Antes nós tínhamos um programa de aquisição de alimento que tinha R$1 bilhão no orçamento. Na época ainda do presidente Lula, nós tínhamos o Minha Casa Minha Vida, que construía milhões de casas. Nós tínhamos o Mais Médico, que fazia com que tinha médicos em lugares que nunca teve e que hoje volta a não ter médicos. Nós tínhamos, dobramos, na verdade, mais do que dobramos o número de vagas nas universidades. O orçamento do país todo ano cresce. Eu pergunto, para onde está indo o dinheiro, se antes você tinha programas de inclusão social que faziam com que as pessoas podiam comprar, eles compravam carro, comprava televisão, mudava, tinha qualidade de vida, faziam seus churrasquinhos no final de semana. Hoje não faz mais. Tinha uma política de aumento real de salário mínimo. Então, pergunto, o dinheiro do país continua do mesmo tamanho? Aliás, todo ano cresce, porque aumenta os impostos, a arrecadação todo ano. Para onde está indo? E aí, quando fala que acabou a corrupção, eu digo para onde está indo o dinheiro, porque quem domina hoje, quem governa o país hoje, e o deputado Sanderson sabe disso, é o Centrão. Por que o ministro Milton Ribeiro foi demitido? Porque justamente, no próprio Ministério da Educação, Bolsonaro diz para o ministro: atende os meus amigos, tá? Os meus amigos pastores. E assim é em todo o governo. Quanto é que gasta o Bolsonaro de cartão corporativo todo mês? Pessoas que estão acompanhando e assistindo a gente, faça essa reflexão. Para onde está indo o dinheiro? Se você não vê obras, você não vê o aumento real do salário mínimo. Não tem a crise aqui nesse país? Para quem está acompanhando a gente aqui? Para quem está empregado ainda? O seu salário tem aumentado de acordo com a inflação? Agora, tente lembrar, na época do governo do Lula, da presidenta Dilma. E a outra coisa, só para finalizar, para dizer aqui, a mentira que fez com que Lula saísse das eleições de 2018 foi por água abaixo, quando se revelou a perseguição daquele juiz que foi pro lixo da história. Aliás, ontem ele mostrou claramente, tá? Quem é o juiz que perseguiu Lula?